Fala investidores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal NetInvest e neste vídeo vamos falar sobre os resultados do primeiro trimestre de 2021 das ações da Copasa. São ações que eu tenho em carteira e, ao meu ver, é uma ação mais interessante do que as ações da Sanepar. Mas em relação ao preço, as ações da Sanepar estão mais descontadas do que as ações da Copasa no momento. Bem, e antes de começar o vídeo, se você for novo aqui no canal e quiser acompanhar minha trajetória pessoal de investimentos, além dos demais conteúdos diários aqui no canal, já peço a sua inscrição. Vamos dar aqui, estou na apresentação do primeiro trimestre de 2021. Aqui temos os destaques financeiros da Copasa. A companhia até então apresentou bons resultados. Estamos observando que tanto a sua receita líquida de água, esgoto e resíduos sólidos cresceu ano contra ano em relação a 2020 e em relação a 2019. Olhando apenas para o primeiro TRI de 2021 versus o primeiro TRI de 2020, a Copasa cresceu 6% a sua receita líquida. Então, ponto positivo aqui para a companhia. Além de mais, os custos dos serviços vendidos, despesas com vendas e administrativas, cresceu 4,3%. Ponto positivo porque cresceu abaixo da receita líquida da companhia. Dessa forma, o EBITDA da Copasa encerrou o primeiro TRI com 520 milhões de reais, o que é um crescimento de 9,5%. O EBITDA nada mais nada menos é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Dessa forma, a companhia também conseguiu crescer as suas margens, terminou uma margem EBITDA de quase 40% no trimestre e com isso teve um crescimento extremamente robusto no seu lucro líquido para quase 220 milhões, o que representa um crescimento de quase 37% em relação ao primeiro trimestre de 2020. Então, ponto positivo aqui para a Copasa. Até então, crescimento de receitas, redução de custos, melhora nas suas margens operacionais e também melhor resultado no seu lucro líquido e também uma margem líquida maior. Dessa forma, até então, pontos positivos aqui para a Copasa. Dívida líquida da companhia permaneceu estável, que é a dívida bruta menos os valores em caixa. Relação de alavancagem dívida líquida sobre EBITDA encerrou em 1,4 vezes e é uma relação de alavancagem muito baixa para uma empresa que tem receitas extremamente previsíveis. E, além disso, a parte da dívida líquida sobre EBITDA é um fator fundamental em relação à política de dividendos da Copasa. Porque, na política de dividendos da Copasa, a remuneração aos acionistas é baseada em função da dívida líquida sobre EBITDA. Então, como é a política de dividendos dela, dividendos regulares de 25% a 50% do seu lucro líquido com declarações trimestrais. Ou seja, a Copasa paga 4 dividendos trimestrais. E, além disso, poderá propor dividendos extraordinários em função da alavancagem da companhia. Que, abaixo de 2 vezes, a Copasa poderá propor dividendos extraordinários, como nos casos que aconteceram em 2018 e em 2020 com esse alto dividend yield atual da Copasa, aqui de 16%, com dividendo extraordinário que a Copasa deliberou. E atualmente a dívida líquida está bem abaixo de 2 vezes, então possivelmente a Copasa poderá deliberar dividendos extraordinários novamente em 2021. Além do mais, sobre mais alguns pontos nos seus resultados, a Copasa prevê fortes investimentos até 2025. O valor projetado, tanto para 2022 até 2025, prevê investimentos de quase 1,3 bilhão ao ano, de 2022 até 2023. Então, como iremos ver, a parte de receita de esgotos ainda não é tão representativa assim e ainda há espaço para crescer. Então, abre uma janela de oportunidade para as empresas de saneamento crescerem na sua parte de receitas de esgotos. Sobre a parte dos dividendos trimestrais, já comentamos sobre a política de dividendos, mas sobre um dividendo recém-divulgado, no final de março de 2021, a Copasa aprovou a data de pagamento desses 17 centavos para até 18 de maio de 2021. Porque conforme a política de dividendo da Copasa, em até no máximo 60 dias após a data de direito, a Copasa paga seus dividendos regulares, esses dividendos trimestrais. Então, ponto positivo aqui na política de dividendo da Copasa, porque temos uma frequência de 4 dividendos trimestrais, além do possível dividendo extraordinário, e em relação à Sanepar, a Sanepar costuma pagar dividendos semestrais e chega a demorar quase um ano para pagar seus dividendos após a data com, ou seja, a data para ter direito a receber os dividendos. Então, no quesito política de dividendos, a Copasa sai bem na frente em relação à Sanepar. Esse é um dos motivos que atualmente invisto na Copasa, ao invés de investir na Sanepar. Outro ponto que atrai muito investimento na parte de saneamento e também empresas de energia elétrica
Note que as 10 principais concessões que, em conjunto, representavam cerca de 51,3% da receita líquida de água e esgoto da companhia, em encerrado março de 2021, bem como seus respectivos vencimentos, encontram-se nas seguintes datas. Então, basicamente, metade da receita da companhia, só estamos observando aqui vencimentos a partir de 2034, exceto essa aqui em 2022. Então, perceba que o perfil de companhia da Copasa é de receitas extremamente previsíveis, reajustada por índice de inflação periodicamente, e além do mais, concessões de longuíssimo prazo. Então temos alguns pontos positivos para o investidor que tem visão de longo prazo, que quer investir em empresas sólidas e que paguem bons dividendos. Um ponto positivo aqui na Copasa em relação à Sanepar, já que vimos que as cotações foram bem mais sólidas do que em relação à Sanepar, que chegaram a cair forte e até então não recuperaram, mas a Copasa teve uma queda similar ao da Sanepar e desde então já teve uma recuperada de março até então, com alta de quase 30% da data que estou gravando esse vídeo. Mas um ponto positivo aqui na Copasa é o volume agregado, tanto do Rio Manso, Vargem das Flores e Serra do Sul, está nos seus picos em 99% e está em um dos seus melhores patamares desde então, salvo aqui em meados de 2020. Então pontos positivos aqui para a Copasa, já que possivelmente não terá problemas com situação hídrica devido ao volume nas suas reservas. Além do mais, como vimos sobre a parte do lucro líquido da Copasa, houve esse crescimento de quase 37%, trimestre de 2020 versus primeiro tri de 2021, e a Copasa encerrou com um lucro por ação de 58 centavos. Então, um lucro por ação no trimestre de 58 centavos, se multiplicarmos por 4, estamos estimando um lucro por ação para todo 2021 em torno de 2 a R$ 2,50 no máximo, se a Copasa mantiver esses bons resultados. Dessa forma, com a sua política de dividendos, estão prevendo 25% de distribuição do seu lucro líquido. Isso nos dá um dividendo mínimo por ação de quase 60 centavos para ações da Copasa, que dividido pela cotação atual dá um yield bem baixo de 3,3%, o mínimo que a Copasa possivelmente irá pagar. Mas em 2018 e em 2020, a Copasa teve um payout maior. Perceba que aqui em 2018, ela distribuiu dividendos extraordinários e também em 2020. Mas perceba que em 2020 a Copasa distribuiu mais do que o seu lucro, porque a distribuição dos lucros da Copasa foi via reserva dos seus lucros. Já que historicamente a Copasa tem um payout um pouco mais baixo, aqui na casa dos 30% a no máximo 50%, mas desde 2018, com a sua nova política de dividendos, em determinadas situações a Copasa está deliberando dividendos extraordinários. É provável que em 2021 continue isso. Então, não vamos supor 100% de payout, vai que a Copasa não paga, mas vamos supor um payout de 75%, que pode ser algo saudável. A Copasa distribuir 25%, seu mínimo, mais um payout extra de 50% via dividendos extraordinários. Olhando aqui, em 2018, em 2021, quando a Copasa deliberou dividendos extraordinários. Então, se eu pegar esse lucro por ação projetado de 2,32, multiplicar por 75%, ou seja, um payout de 75%, isso nos dá em valores brutos um dividendo projetado de 1,74 por ação. Vamos multiplicar para o 0,85, porque a Copasa distribui JCP, então temos algo em torno de R$ 1,50 por ação em valores líquidos. Mas usualmente o dividendo extraordinário é realmente dividendo, então não há esse abate de imposto de renda. Mas vamos considerar mesmo assim, e dividir para as cotações atuais, isso nos dá um dividendo projetado de quase 8,5%. Então a Copasa tem condições de distribuir algo em torno de 3,5%, no mínimo 3,3%, até algo no máximo 8% ou até no máximo 10%, se ela tiver um payout de 100%. Então temos boas perspectivas futuras, com fortes investimentos, resultados sólidos consistentes e crescentes, política de dividendos interessante. Então, para quem visa longo prazo, é uma empresa muito interessante para colocar no seu portfólio. Outro ponto que eu sempre bato aqui no canal, olhar para o endividamento das companhias que investimos. Temos aqui nessa coluna, justamente o endividamento bruto de 2021, encerrou em 3,6 bilhões e a dívida líquida em 2,7 bilhões. Que é justamente a dívida bruta menos os valores em caixa. E como vimos, a relação dívida líquida sobre EBITDA encerrou em 1,4 vezes, o que é um endividamento extremamente saudável e permite que a Copasa continue o seu programa de investimentos até 2025. Então, a relação da dívida confortável está de acordo
com a política de dividendos para distribuir dividendos extraordinários, então estão chegando pontos positivos aqui para a Copasa. Porém, temos que olhar os indexadores da sua dívida. Perceba essa parte em azul mais escuro. 33% da sua dívida está atrelada ao CDI, 23% atrelada à taxa referencial, 23% IPCA, 14% títulos de juro de longo prazo. Quanto à parte de moeda estrangeira, apenas 6%. Então, pontos que devem ficar atentos: títulos de juro longo prazo crescendo, IPCA nos últimos 12 meses está em 6%, Selic com expectativas de crescer. Então, o custo médio da dívida da Copasa também tende a subir. Mas como vimos, atualmente a situação de endividamento da Copasa está bastante tranquila. Além do mais, sobre aquele lucro por ação projetado de R$ 2,32 para ações da Copasa, se pegarmos 17,45 dividido por 2,32, temos um preço sobre lucro projetado de 7,5 vezes. Atualmente o PL está na casa de 8 vezes, o que, se observarmos desde 2017 até então, está abaixo das suas médias, porque aqui em 2015 a Copasa apresentou prejuízos. Mas se observarmos desde 2017 até então, está nos seus menores patamares. Então o que é que está acontecendo? Então as cotações não estão acompanhando o crescimento dos seus lucros. Porque perceba que os lucros daqui da Copasa, desde 2016, cresceram bastante em relação aos lucros de 2021. E aqui temos esse gráfico de receita e lucro líquido. Perceba, a receita saiu de 4 bi para 5,3 bi. E o lucro de 434 milhões para 816 milhões em 2020. E lembrando que o primeiro TRI não está sendo considerado, então esse lucro acumulado seria maior ainda. E bem pessoal, por esse era isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei e se inscreva aqui no canal para acompanhar mais vídeos diários sobre investimentos. Então até o próximo vídeo e forte abraço.